Oi, gente! Hoje já é o nosso terceiro encontro da nossa série de devocionais e eu estou aqui debaixo de um pé de acerola aqui em casa. A gente tem falado nesses dias sobre a videira, né, lá em João 15. Infelizmente eu não tenho uma videira aqui em casa, tá certo? Então vou ter que fazer uma adaptação, vocês aí me perdoem se de repente não ficar 100% idêntico ao que está escrito e não vai, mas eu acho que a proposta nem é essa também. Então o que eu quero hoje é chamar a atenção para um texto aqui, na verdade para o texto que a gente já tem lido, mas para uma outra passagem aqui no meio dessa coletânea de textos aqui, de versículos que a gente tem se debruçado. João 15, então, a partir do versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu lembro que no primeiro encontro a gente falou muito na perspectiva do agricultor. A gente falou sobre o plano, sobre o cuidado, a inteligência, as intenções do agricultor, e aí nós estamos falando de Deus. Como que Deus continua soberano, reinando sobre todas as coisas, sobre toda a realidade que Ele criou, e que Ele tem um projeto para tudo. Ele tem um projeto para todos. E Ele tem essas suas intenções, talvez a gente entenda ou não, não importa, mas a ideia é: existe um dono de todas as coisas, existe o autor de todas as coisas. E Ele merece toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. Mas também a gente viu no segundo dia, usando o mesmo texto, a perspectiva da videira. Não estou dizendo que seja diferente do agricultor, porque afinal de contas nós estamos falando da primeira pessoa, da mesma pessoa que a própria Trindade. Nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito, nós estamos falando de Deus. Mas, pegando aquele texto ali, aquela ilustração que o próprio Senhor Jesus utiliza, dizendo que Ele se identifica como a videira, e que Ele deixa como direção para nós exatamente a ideia de que devemos permanecer nele, ou seja, permanecer na palavra dele, e que sem ele a gente não pode fazer nada. Hoje eu queria que a gente observasse essa ideia de ramo. Então assim, é por isso que eu vim para debaixo da árvore, tá certo? Porque se você observar aqui a gente tem um monte de galho, ó. Suponhamos que aqui sejam uns ramos. Eu não consigo imaginar que os ramos estejam fazendo força. Eu não acredito que os ramos estejam fazendo força. Aqui, por exemplo, tem uma orquídea. Esse aqui, claro, que é um dinossauro, né? Coisa de Miguel. Que a nossa casa é uma casa bastante diferenciada, você nota, né? Então, você não nota, você não vê, não parece que esteja fazendo força. O que acontece, na verdade, é que esses ramos todos, esses galhos, eles me parecem que eles estão respondendo ao movimento, digamos assim, da videira. Então, a vida da gente, se você observar, ela, por ser uma vida conectada com uma videira que nos dá vitalidade, energia, que nos dá poder, inclusive, para a gente se movimentar e fazer a vontade de Deus. Aliás, se não for pela própria ação do Espírito Santo, isso é impossível. Mas você vai ver que nós fomos, sim, desenhados para gerar fruto. Mas é interessante, porque o fruto, ele é uma consequência de um movimento anterior. E o movimento anterior é permanecer na videira. Então, com isso, ao mesmo tempo que a gente é desafiado a produzir fruto, o desafio maior é permanecer na fonte de vida, e a fonte de vida é o próprio Cristo. A fonte de vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que você é chamado a produzir, você, antes de mais nada, é chamado a descansar nele. E isso, gente, toca demais meu coração. Porque, como eu já disse, né, para vocês, eu sou muito desafiada a ficar produzindo coisas e tentar resultado, e tentar ajudar pessoas, e desenvolver projetos e tal. Mas se eu não fizer tudo isso na perspectiva do descanso, eu vou dizer uma coisa: eu não duro nem muito tempo, porque a gente não dá conta,
a gente não dá conta de ser um ramo que só produz, 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 desacoplado da videira, sem receber os cuidados do agricultor. Então, assim, esqueça de ser uma pessoa, esqueça desse tipo de proposta, se tornar um ser humano, um cristão, que só fica atento a resultado, 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 se esses resultados não forem consequências de uma atenção muito maior por parte do seu coração, de descansar na própria videira, debaixo dos cuidados do agricultor. Isso é uma palavra boa demais, não é? Para um final de tarde, a gente poder se lembrar que existe um Deus todo-poderoso que governa todas as coisas, que não está em crise, que não está debaixo de nenhuma surpresa, nada o surpreende, nada o apavora, nada o confunde, nada faz com que ele mude. Não, ele é o mesmo, sempre, eternamente, maravilhoso, eternamente, amém. Então, saber que a gente pode estar debaixo do descanso dele, isso é privilégio para nós que somos filhos de Deus. Então, não permita, em nenhum momento da sua vida, sair desse descanso. Vamos ver se a gente, no próximo, aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Porque eu acho que tem ilustração bem interessante, caseira, claro, para a gente poder entender melhor, tá bom? Por hora, tenta reler esse texto mais uma vez e se colocar no lugar do ramo que descansa, que recebe a vida, mas que tem uma responsabilidade, continuar ligado, acoplado à videira, que é o Senhor Jesus, através da sua palavra, tá bom? Deus te abençoe.